Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 5. Bons estudos! Você já tinha reparado como a gente gosta de cana? É açúcar, rapadura, garapa, cachaça, até carro. Afinal, o álcool combustível vem daqui, da cana-de-açúcar. Mas agora você deve estar querendo saber o que é que cana tem a ver com a história do Brasil, não é mesmo? Pois fique sabendo que quem deu o grande empurrão para o Brasil começar a sua história foi justamente a cana-de-açúcar. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Você vai ver na aula de hoje por que os portugueses escolheram a cana-de-açúcar para colonizar seu território na América. Um território que hoje se chama Brasil. Hoje o Brasil é assim, mas no tempo em que os portugueses chegaram aqui, nem se falava em Brasil. O que havia era um acordo internacional dividindo o novo continente. Esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas, que é o nome da cidade da Espanha onde ele foi assinado. E a divisão ficou assim. Aqui era a América Espanhola e aqui a América Portuguesa. Portugal e Espanha eram as grandes potências econômicas daquela época. Por isso mesmo eram grandes rivais. E para eles, o Novo Mundo era antes de qualquer coisa uma fonte de riquezas. Os espanhóis avançaram para o interior atrás de ouro e prata. Os portugueses se instalaram no litoral. Foi ali que começou uma forma muito particular de comércio entre portugueses e índios tupinambás, o escambo. O que primeiro chamou a atenção dos portugueses nessas novas terras foi o pau-brasil, uma madeira muito valorizada na Europa, porque servia para tingir tecidos. Pau-brasil, árvore muito cobiçada na época dos descobrimentos, era utilizada para fazer tintura de tecidos. Para ter acesso a essa madeira, os portugueses fizeram alianças com diferentes povos indígenas. Os índios cortavam as árvores e transportavam o pau-brasil até o litoral. Em troca, recebiam dos portugueses utensílios de ferro para agricultura, tecidos, espelhos, miçangas, entre outros artigos. Esse tipo de troca, de produto por produto, é chamado de escambo. Em muitos momentos, os portugueses usaram elementos da organização social dos povos nativos em benefício próprio. A guerra constituía um dos elementos centrais da organização social dos Tupinambá. Era através dela que os grupos se situavam melhor no tempo e no espaço. Uma outra característica que deve ser salientado é a questão das alianças que as guerras proporcionavam. E isso vai ser, com a chegada dos europeus, uma das chaves da penetração da dominação europeia nessa região da América. Justamente porque os índios vão se interessar em fazer alianças com os europeus, que eles ofereciam vantagens imediatas sobre o inimigo tradicional, e para os europeus, em contrapartida, ficou muito claro que não bastava entrar, invadir, matar, e sim, seria necessário antes, para conseguir os seus objetivos, entrar nesse circuito de alianças e de guerra indígena. Os franceses queriam entrar a qualquer custo no negócio do pau-brasil. Eles não davam a menor bola para o acordo que dividia o Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. Em pouco tempo, a maré ficou favorável para os franceses. E os portugueses perceberam que se não ocupassem para valer a sua parte da América, o tempo ia fechar. Lembra da cana? É aí que ela entra. O rei de Portugal percebeu que a melhor maneira de ocupar o nosso território era estimular o cultivo da cana e a produção de açúcar nestas terras brasileiras. Foi aí que a história da nossa colonização começou para valer.
Os portugueses escolheram a cana porque eles sabiam que dava lucro. Eles já tinham experiência no ramo. Foi com a cana que eles colonizaram suas ilhas perto da costa africana. Mão de obra não era problema. Além dos índios nativos na colônia, os portugueses tinham outra fonte. Eles sabiam se aproveitar dos conflitos entre as tribos africanas. Lá também se praticava o escambo. Só que em vez de madeira, a mercadoria que eles levavam em seus navios era humana. Esse modelo econômico, baseado em grandes lavouras de cana tocadas à base de mão de obra escrava, foi importado com sucesso para a América. A lavoura da cana-de-açúcar exigia dos índios um trabalho muito mais intenso do que a coleta do pau-brasil. E os índios se recusavam a esse tipo de trabalho, porque eles estavam envolvidos em atividades próprias em suas aldeias, porque para eles a agricultura era um trabalho de mulheres e porque também já tinham um instrumento de ferro suficiente para o seu cotidiano, instrumentos que haviam conseguido no tempo do escambo. Então, eles se recusavam a um trabalho extra, porque os índios trabalham e produzem só para a sua sobrevivência. Eles não têm interesse nenhum em acumular riqueza.